Diane Downs, o caso de uma mãe assassina. Elizabeth Diane Downs veio ao mundo em 7 de agosto de 1955, em Phoenix, Arizona. Criada em uma família de valores extremamente conservadores, ela era a filha mais velha de Wesley Linden Fredrickson e Willa Dean Engel. Desde cedo, Diane vivenciou uma educação rígida e disciplinada, algo comum em muitas famílias da época, mas que também pode ter contribuído para um ambiente emocionalmente frio. Ainda na infância, Diane começou a mostrar sinais de rebeldia, enfrentando dificuldades para seguir as regras impostas pelos pais. Na adolescência, isso se intensificou, especialmente em seu desejo de liberdade. Ela era vista como uma jovem sonhadora, mas por trás dessa fachada havia insegurança e um forte desejo de ser amada e aceita. No entanto, na escola, Diane era frequentemente alvo de bullying por não se adequar ao padrão de popularidade da época. Diane conheceu Steve Downs, um jovem carismático que rapidamente conquistou sua atenção, ainda no ensino médio. Contra a vontade dos pais, Diane decidiu se casar com Steve em 1973, logo após completar o ensino médio. O casamento parecia ser sua chance de escapar das pressões familiares, mas, na realidade, apenas marcou o início de uma vida ainda mais turbulenta. Com o tempo, o relacionamento de Diane e Steve tornou-se tenso e cheio de conflitos. O casal teve 3 filhos: Christy Ann, nascida em 1974, Cheryl Lynn, nascida em 1976, e Stephen Daniel, apelidado de Danny, nascido em 1979. Este último foi fruto de um caso extraconjugal de Diane, o que só agravou as tensões no casamento. Diane começou a demonstrar comportamento cada vez mais instável. Sua insatisfação com a vida doméstica era evidente, e ela frequentemente se queixava de que os filhos eram um obstáculo para sua liberdade. Em 1980, Diane e Steve se divorciaram, e ela assumiu a guarda das crianças. Após o divórcio, Diane buscava incessantemente o amor e a aceitação em relacionamentos românticos. Ela teve uma série de casos, mas nenhum parecia durar. Um desses relacionamentos, com um homem chamado Robert Knickerbocker, seria decisivo no desenrolar dos eventos que chocariam o mundo. Robert, um homem casado, deixou claro que não queria filhos e que nunca estaria disposto a construir uma família com Diane. Esse rompimento plantou as sementes de uma tragédia inimaginável. Na noite de 19 de maio de 1983, Diane chegou ao Hospital Mackenzie Willamette, em Springfield, Oregon, com seus 3 filhos gravemente feridos. Segundo seu relato, um homem desconhecido havia tentado roubar seu carro em uma estrada rural e disparado contra seus filhos. Cheryl, de 7 anos, foi declarada morta ao chegar ao hospital. Danny, de 3 anos, ficou paraplégico, e Christy, de 8 anos, sofreu um derrame que a deixou com sérias limitações na fala e na mobilidade. Diane também apresentava um ferimento no braço, que alegava ser consequência do ataque. A princípio, as autoridades trataram o caso como uma tentativa de homicídio por um terceiro. No entanto, logo surgiram contradições na história de Diane. A calmaria com que ela relatava os eventos era incomum para uma mãe em sua situação. Testemunhas relataram que ela dirigiu lentamente até o hospital, apesar da gravidade dos ferimentos das crianças. Além disso, a perícia no carro não encontrou vestígios de luta ou evidências que comprovassem sua versão. Com o aprofundamento das investigações, o comportamento de Diane começou a levantar suspeitas. Ela parecia mais preocupada com a atenção da mídia do que com o estado de saúde de seus filhos sobreviventes. Durante entrevistas,
Diane sorria e falava de maneira despreocupada, algo que causava desconforto tanto em jornalistas quanto em policiais. A virada no caso veio quando Christie, após meses de recuperação e terapia, conseguiu falar novamente. Em um depoimento devastador, ela revelou que havia sido a própria mãe quem disparou contra ela e seus irmãos. Diane teria parado o carro em um local deserto, pegado uma arma e atirado nas crianças, antes de ferir superficialmente a si mesma para simular o ataque de um desconhecido. O motivo? Diane acreditava que, sem os filhos, poderia reatar seu relacionamento com Robert Knickerbocker. Em sua mente distorcida, as crianças eram obstáculos para sua felicidade. Em 1984, Diane foi a julgamento. Durante o processo, ficou evidente que ela apresentava traços de transtornos de personalidade, como narcisismo e comportamento antissocial. A promotoria descreveu Diane como uma mulher fria, calculista e completamente desprovida de remorso. Ela foi condenada à prisão perpétua com mais de 50 anos. Mesmo após a condenação, Diane continuou a atrair a atenção do público. Antes de ser presa, ela teve mais 2 filhos, uma menina enquanto atuava como barriga de aluguel e outro bebê durante o julgamento, fruto de mais um relacionamento extraconjugal. Ambas as crianças foram adotadas por outras famílias. Christie e Danny, os filhos sobreviventes, foram adotados pelo promotor do caso, Fred Hughes, que os criou em um ambiente amoroso e seguro. Diane, por outro lado, permanece encarcerada até hoje, com todas as suas tentativas de liberdade condicional negadas.